Aqui nós temos que entender o seguinte: no conceito de autor, nós temos o que se chama de teoria restritiva. A teoria restritiva, ela diferencia autor de partícipe. E ela diz o seguinte: entre aqueles que adotam a teoria restritiva de autor, nós temos duas teorias. A teoria formal objetiva e temos também uma teoria muito aplicada no direito brasileiro, que é a teoria do domínio do fato. Essas duas teorias, elas são espécies da teoria restritiva. A teoria restritiva diferencia autor de partícipe. A teoria formal objetiva diz o seguinte: autor é aquele que realiza o núcleo do tipo penal. Todo tipo penal, aquilo que descreve o crime, tem um núcleo, a parte mais importante. E o núcleo do tipo penal, ele é composto por um verbo. A teoria formal objetiva diz o seguinte: autor do crime é somente aquele que realiza o núcleo do tipo penal. Somente aquele que mata, aquele que subtrai, aquele que ameaça, aquele que constrange. Somente quem realiza o núcleo do tipo penal pode ser considerado autor. E a teoria do domínio, a teoria formal objetiva diz o seguinte: todo mundo que colaborou para a prática do crime, mas não realizou o núcleo do tipo penal, por exclusão, é partícipe do crime. Essa é a teoria formal objetiva. A teoria do domínio do fato concorda com isso e diz o seguinte: realmente, quem realiza o núcleo do tipo penal é o autor do crime. Mas autor do crime não é somente quem realiza o núcleo do tipo penal. A gente tem que dar um próximo passo. E aí a teoria do domínio do fato dá esse próximo passo e diz o seguinte: autor é quem realiza o núcleo do tipo penal e também quem detém o domínio do fato criminoso, mesmo não realizando o núcleo do tipo penal. E aí surge a pergunta: quem é que tem o domínio do fato criminoso? Aquele que detém o se o crime vai ser praticado e como o crime vai ser praticado. Então, se o sujeito não realizou o núcleo do tipo penal, mas ele detém o domínio do fato criminoso, detendo para si o se o crime vai ser praticado e como o crime vai ser praticado, ele também é autor segundo a teoria do domínio do fato. Então, se ele detém o se e o como, ele também é autor do crime, mesmo se ele não realizar o núcleo do tipo penal. Então, essas duas teorias, elas concordam que aquele que realiza o núcleo do tipo penal é autor, o restante é partícipe. A teoria do domínio do fato dá um passo adiante, diz também aquele que não realiza o núcleo do tipo, mas detém o se o crime vai ser praticado e como o crime vai ser praticado, é também autor do crime. Então, nós já podemos afirmar tranquilamente que no concurso de agentes, ele existe quando há um crime monossubjetivo, aquele que pode ser praticado por uma única pessoa, há uma colaboração entre as várias pessoas, eventualmente que se juntaram para praticar aquele crime, com a divisão de tarefas. Nessa divisão de tarefa, todos, tanto autores quanto partícipes, serão participantes do crime, e nós ainda podemos refinar essa afirmação diferenciando autor de partícipe. Autor, nós temos duas teorias: teoria formal objetiva. Autor é aquele que realiza o núcleo do tipo penal, somente esse, o restante que colaborou é partícipe. E a teoria do domínio do fato, que concorda com essa afirmação, mas dá um passo adiante e diz: autor é aquele que realiza o núcleo do tipo penal, mas não somente este. Aquele que não realiza o núcleo do tipo penal, mas detém o domínio do fato criminoso, é também o autor. Então, aquele que detém o se o crime vai ser praticado e como o crime vai ser praticado, mesmo que ele não tenha realizado o núcleo do tipo penal, para a teoria do domínio do fato, ele é autor do crime. Essa teoria é a mais aplicada no direito brasileiro e ela serve muito para punir como autor os grandes mandantes das organizações criminosas, que muitas vezes não realizam o núcleo do tipo penal, mas detêm todo o domínio funcional do fato criminoso. Então já sabemos o que é concurso de agentes, já sabemos quais são as figuras que podem aparecer no concurso de agentes: autor
Se existir mais de um autor, nós temos coautores e partícipes. Se existir mais de um partícipe, nós temos partícipes do crime. Autor e partícipe, todos são participantes do crime. Ok? Definimos, então, o concurso de agentes.